Uma coisa importante de se lembrar para entender a termodinâmica é o contexto histórico em que ela surgiu. Os principais desenvolvimentos foram feitos entre a metade do século XIX e o começo do século XX. Nessa época, a industrialização estava avançando e coisas como motores e máquinas térmicas em geral estavam se tornando cada vez mais relevantes. E nesse sentido, a termodinâmica não tinha como objetivo principal ser uma teoria física que ia durar séculos e revelar princípios fundamentais da natureza, que foi exatamente o que aconteceu. A ideia era ajudar físicos e engenheiros a criarem tecnologias como motores, refrigeradores e outras coisas do tipo. Inclusive, existe um paralelo muito curioso entre o desenvolvimento da termodinâmica e do eletromagnetismo como áreas na física. Os estudos do eletromagnetismo no século XIX eram motivados principalmente por curiosidade, muito mais com o objetivo de entender a natureza do que de resolver problemas práticos. E o resultado de anos de pesquisa em eletromagnetismo foi uma teoria que fazia as duas coisas. Tanto dava ferramentas para desenvolver tecnologias revolucionárias, como o rádio, quanto revelou detalhes mais profundos sobre o funcionamento da natureza. Por outro lado, a termodinâmica tinha o objetivo de ser ciência aplicada, com motores e outras máquinas como refrigeradores. O objetivo era fazer trens melhores, fazer máquinas melhores. Mas o estudo do transporte de calor e coisas similares também revelou leis fundamentais extremamente interessantes e que até são tópicos de pesquisa, em particular a entropia, que ainda é bastante estudada. Ou seja, tanto a pesquisa motivada principalmente por curiosidade, quanto a motivada por razões mais utilitaristas, permitiram que nós desenvolvêssemos tecnologias novas e ainda entendêssemos um pouco mais sobre como o universo funciona. Certo, mas voltando aos objetivos tecnológicos da época. O problema que motiva o desenvolvimento de motores é bem simples: realizar trabalho. Mas de acordo com o primeiro princípio da termodinâmica, energia se conserva, então nós não podemos criar energia nova. Tudo que nós podemos fazer é transformar energia de um tipo em outro. Além disso, a energia só existe como parte de outra coisa, uma espécie de propriedade. Então, para utilizar a energia de forma eficiente, nós precisamos ser capazes de adicionar energia a algo e depois usar essa energia para realizar o trabalho desejado. E os candidatos mais imediatos para fazer isso eram os gases. Então, antes de falar como podemos fazer máquinas térmicas simples, precisamos entender mais sobre os gases. O modelo mais simples, mas extremamente útil dos gases é chamado de modelo do gás ideal. E ele faz uma simplificação bastante ousada. As propriedades do material que faz o gás são irrelevantes. Isso é, os detalhes dos átomos ou moléculas que compõem um gás não importam. Não importa o tamanho das moléculas ou o fato de que elas podem colidir umas com as outras. Certo, mas então quais seriam as propriedades relevantes para um gás? Como o gás é compressível, isso é, o volume do gás não é constante, diferente de um líquido, a única quantidade que determina quanto gás nós temos é o número de moléculas no gás. Um problema é que a maioria dos gases nas escalas macroscópicas tem muitas moléculas. E por muitas eu quero dizer na ordem de trilhões de moléculas. Para contar de uma forma mais fácil, nós usamos uma quantidade chamada mol. Um mol é simplesmente 6,022 vezes 10 elevado a 23 coisas. Isso significa que eu posso ter um mol de qualquer coisa, um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de pedros, embora isso não fosse necessariamente bom para o universo. Enfim, esse número inclusive é chamado de número de Avogadro. Ter 2 mols significa ter o dobro desse número, o que nos dá umas 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E nós usamos a ideia de mol para quantificar quanto gás nós temos numa situação. É a mesma ideia por trás de uma dúzia significar 12 e 2 dúzias significar 24. É possível determinar o número de mols em uma quantidade de gás sabendo a massa dele e a massa molar dele. Isso é, quanto um mol desse gás pesa. Daí dividimos a massa do gás pela massa molar e temos o número de mols. As outras propriedades de um gás já apareceram no curso: temperatura, volume e pressão. E toda a ideia por trás das máquinas térmicas vai ser manipular temperatura, pressão e volume num gás para armazenar e liberar energia. Então precisamos entender como essas grandezas físicas se relacionam. A primeira relação importante na nossa jornada em entender os gases foi feita por Robert Boyle no século XVII. E é a relação entre a pressão e o volume de um gás quando a temperatura não muda. Existe um experimento que você talvez possa fazer em casa para entender essa relação. Tudo o que você precisa é de uma seringa sem agulha. Puxe o êmbolo para trás de forma que entre gás na seringa. Agora coloque o dedo na ponta para evitar que o gás saia. Pronto, agora temos uma quantidade de gás presa em um volume. Comece a apertar o êmbolo para diminuir o volume que o gás tem. Você talvez note que quanto menor o volume restante do gás, mais forte você tem que apertar para continuar comprimindo.
Ou seja, o gás está fazendo cada vez mais força contra o êmbolo. Mas a força que ele faz contra essa superfície é consequência da pressão do gás. Ou seja, quanto mais comprimido um gás está, mais alta é a sua pressão. Colocando isso de outra maneira, quanto menor for o volume, maior vai ser a pressão. E além de concluir isso, o Boyle postulou uma relação matemática. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Isso é, se o volume dobra, a pressão cai pela metade. Se o volume cai para 1/3, a pressão aumenta em 3 vezes. E existem alguns jeitos de escrever isso matematicamente. Um deles é que a pressão vezes o volume é constante. Ou P vezes V igual a uma constante que eu vou chamar de K1. Ou seja, se a temperatura ou quantidade de gás dada pelo número de mols não mudar, a pressão vezes o volume do gás é sempre o mesmo valor, não importa o que aconteça. Outra relação similar a essa foi encontrada por Gay-Lussac, mas o experimento dessa vez envolve manter a pressão constante e observar a relação entre temperatura e volume. Isso pode ser feito colocando um gás num recipiente fechado, mas no qual a parte superior é um êmbolo que pode se mover livremente. Com isso feito, variamos a temperatura do gás aquecendo ou resfriando ele. O que nós notamos é que aquecer ele aumenta o volume e resfriar diminui. Você também pode ver isso botando um balão no freezer. Conforme ele esfria, ele vai murchar. O que isso nos diz, na forma matemática, é que se a pressão é constante, o volume vezes a temperatura também é. E todo mundo queria entrar no bonde das relações dos gases, e o próximo foi Charles, que investigou o que acontecia com a pressão e a temperatura quando o volume era mantido constante. A conclusão dele foi que a pressão aumentava com a temperatura, e de forma linear. Isso é, dobrar a temperatura dobra a pressão exercida pelo gás. E existe uma justificativa microscópica bem legal para os resultados que ele encontrou. A pressão é a força que as moléculas do gás, se movendo aleatoriamente, exercem quando se chocam com as paredes do recipiente em que o gás está. Se por algum acaso o recipiente for pequeno, as moléculas vão ter que se mover menos até alcançar uma parede e se chocar. Então, o número de choques com a parede aumenta e, por consequência, a pressão aumenta. Isso é, se o volume diminui, a pressão aumenta. Por outro lado, se as moléculas se moverem mais rápido, elas também vão colidir mais frequentemente com a parede. E temperatura nada mais é do que uma medida da velocidade média das partículas. Ou seja, aumentar a temperatura aumenta a velocidade das moléculas, que aumenta o número de colisões, que é a pressão aumentando. E aqui talvez você se pergunte, mas a gente precisa mesmo de todas as regras diferentes para descrever até mesmo o modelo mais simples de gás? E foi isso que Clapeyron se perguntou. E a resposta é não. Existe uma relação única que une todas elas, e que é a famosa equação dos gases ideais, e ela é bem simples. A pressão exercida por um gás em um volume é a massa desse gás vezes a temperatura dividido pelo volume vezes uma constante, que depende do gás, e essa constante é chamada de K. Inclusive, se você assumir os casos em que a temperatura é constante, recuperamos a lei de Boyle. Da mesma forma, olhando para os casos em que as outras variáveis são constantes, podemos recuperar a lei de Charles e a de Gay-Lussac. Essa equação também é frequentemente escrita de duas outras formas. No lugar de usarmos uma constante K e a massa do gás, usamos o número de mols vezes uma outra constante R. Manipulando essa equação, nós podemos notar que pressão vezes o volume, dividido por temperatura, é uma constante que só depende do número de mols, ou seja, essa quantidade não muda se a quantidade de gás não mudar. E existe uma última coisa que precisamos saber sobre o gás ideal, que é como ele absorve energia. Isso é, qual é a energia contida num gás. E existem duas maneiras principais de dar energia para um gás: dar calor e aumentar a sua temperatura, ou comprimir ele em alta pressão. Existe uma expressão matemática bonita para essas coisas, mas o que precisamos lembrar é o seguinte: quando comprimimos um gás, o gás ganha mais energia, ou seja, o gás ganha capacidade de fazer trabalho. Quando o gás se expande, ele libera essa energia, ou seja, ele realiza algum trabalho e gasta energia por conta própria. E agora, sabendo como gases se comportam de maneira simplificada, podemos começar a usar isso para mover energia e realizar trabalho. Quando estamos pensando em motores no ponto de vista da física, nós não estamos interessados na tecnologia por trás dos motores exatamente. Nós olhamos para as transformações termodinâmicas que o gás passa. Ou seja, não importa se usamos gasolina com pistão ou carvão em uma fogueira para aumentar a temperatura do sistema. O que importa é que nós temos uma fonte de calor. Um dos motores mais simples possíveis é o motor de Carnot. Para montar esse motor, nós precisamos de um meio de levar e manter o motor em duas temperaturas.
Esses são os chamados reservatórios térmicos, um em baixa temperatura e o outro em alta temperatura. Esses reservatórios térmicos são apenas fontes externas muito maiores do que o nosso motor. Um bom exemplo disso seria se o nosso motor estivesse em contato com um lago a 0 graus Celsius. Se tentamos adicionar calor ao motor para aumentar a temperatura dele, o lago, que é incrivelmente maior, acaba absorvendo esse calor basicamente sem mudar de temperatura, continua em 0 graus Celsius. E se tentarmos tirar calor para reduzir a temperatura do motor, o lago vai fornecer o seu calor para manter a temperatura constante. Ou seja, um reservatório térmico é um nome chique para um jeito de manter uma temperatura constante. Eu gosto de nomes chiques. E lembrem que a função do motor é transformar energia e com isso realizar trabalho. O ciclo do motor que vamos ver, chamado motor de Carnot, é desenhado em um gráfico de pressão por volume. Passo 1. Começamos com um gás comprimido e conectamos ele ao reservatório térmico mais quente e deixamos o gás expandir, o que libera energia que pode ser utilizada para realizar trabalho. Só que ele não muda de temperatura enquanto isso. Nesse passo, o gás realiza trabalho e recebe energia. Agora, o resto do ciclo tem como objetivo usar outros processos físicos para voltar para o passo 1. E daí podemos usar energia útil novamente. Passo 2. Desconectamos o gás do reservatório térmico e deixamos ele resfriar sem trocar energia ou calor com nada. A energia do gás aqui não muda, mas a sua temperatura, volume e pressão sim. Passo 3. Colocamos o gás em contato com o reservatório a baixa temperatura e comprimimos ele sem mudar a temperatura. É nesse passo que voltamos a dar energia para o gás. Precisamos realizar trabalho para depositar energia nele. Ou seja, algo externo realizou trabalho no gás e ele ganhou energia. É como comprimir uma mola. E o passo 4, isolamos o gás novamente e deixamos a temperatura aumentar enquanto a pressão e o volume também variam. Mas como ele não está trocando energia, a energia dele se conserva. No fim desse processo, voltamos à condição do passo 1 e podemos repetir o ciclo. E o que fizemos aqui é a base de todos os motores. Existe um ponto em que o motor consegue realizar trabalho, e esse é o passo 1. E seria equivalente a você usando seu celular durante o dia. No passo 2, nós preparamos o sistema para receber energia, que seria como colocar o seu celular para carregar no fim da tarde. Já no passo 3 é onde nós de fato usamos uma fonte de energia externa para dar energia para o motor de novo, que seria o equivalente do carregador ligado na tomada carregando o seu celular. No passo 1, usamos a energia que está dentro do motor para fazer algo, e no passo 3 nós usamos algo que nos dá energia para recarregar o motor. E por fim, no passo 4, nós preparamos o motor para ser usado novamente, que seria equivalente a tirar o celular da tomada. Isso parece relativamente simples, mas Carnot provou algumas coisas bem interessantes sobre esse motor ideal que ele propôs, que chamamos de motor de Carnot. Primeiro, ele é literalmente o motor mais eficiente possível e mesmo assim ele não é 100% eficiente. Ou seja, é impossível ter conversão perfeita de energia. A eficiência do motor de Carnot, ou seja, a eficiência máxima de qualquer motor, depende somente das temperaturas dos reservatórios térmicos. E é engraçado que essas questões têm relações profundas com entropia e princípios fundamentais da física. O fato de que nenhum motor pode ser perfeito é quase que outro jeito de enunciar o princípio da entropia ou a segunda lei da termodinâmica. E o fato de que o motor de Carnot é o mais eficiente possível está associado intimamente com a conservação de energia. Até mesmo na física mais aplicada que nós podemos imaginar, os fundamentos da ciência se revelam para nós, apenas de maneira diferente. Inclusive é até meio engraçado porque nós temos todos esses motores de carros, motores elétricos, e a coisa mais próxima, pelo menos aqui na Terra, que nós conhecemos de um motor de Carnot são os ciclones. Eles usam a temperatura do oceano e da atmosfera como reservatórios térmicos e conseguem extrair uma quantidade absurda de energia. E enquanto eu deixo vocês dormirem com esse fato, eu quero dizer que isso conclui nosso capítulo de termodinâmica. Eu espero que tenham gostado e gostaria de pedir humildemente para vocês se inscreverem no canal para darem uma força e, se possível, ajudar a compartilhar essa série de vídeos que está dando muito trabalho, mas que eu estou gostando muito do resultado. E eu vejo vocês na semana que vem.